Olha, existem algumas datas que simplesmente se tornam marcos na história, né? Datas que todo mundo conhece só pelos números. E o 11 de setembro é, com certeza, uma delas. Mas para a gente entender de verdade o dia que praticamente redefiniu o século XXI, a gente precisa ir além daquelas imagens que todo mundo já viu e mergulhar na história completa por trás dos ataques. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Pois é, tudo começou numa manhã de terça-feira que parecia absolutamente normal, sabe? Mas que em questão de poucas horas se transformou num cenário de caos, de uma tragédia que é até difícil de descrever. E talvez o melhor jeito de começar a entender a dimensão humana desse dia seja através de um único número. Um número avassalador. É quase 3.000 vidas. Esse número representa a perda imensa em 3 lugares diferentes: em Nova York, em Washington, D.C. e também na Pensilvânia. Eram pais, mães, filhos, filhas, amigos, colegas, pessoas de mais de 90 países diferentes. É um número que, por si só, já conta uma história devastadora. Em menos de 2 horas, 4 aviões comerciais, que foram sequestrados por 19 terroristas, acabaram sendo transformados em armas. Quando a gente olha para essa linha do tempo, o que mais choca é a precisão e a coordenação aterrorizantes. Os alvos não foram nem um pouco aleatórios. As Torres Gêmeas, um golpe direto no coração do poder econômico americano, o Pentágono, o centro do poder militar, e o 4º avião, que tudo indica que tinha como alvo o poder político em Washington. Foi, na prática, um ataque em 3 frentes contra os pilares da nação. O choque de tudo isso levantou na hora a pergunta mais importante de todas. Mas, quais foram as motivações por trás de um ataque tão bem coordenado e tão devastador? Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender a ideologia que alimentou tudo isso. A história do 11 de setembro ela é totalmente inseparável da figura do seu principal arquiteto, Osama Bin Laden, e dos eventos históricos que acabaram moldando a visão de mundo que ele tinha. Para entender o porquê, a gente precisa sacar que isso não foi um ato de loucura isolado, mas sim o ponto máximo de décadas de uma radicalização que só foi crescendo. A jornada do Bin Laden de filho de milionário a líder terrorista global foi basicamente construída em cima desses eventos geopolíticos. A luta contra os soviéticos lá no Afeganistão deu a ele um status de herói de guerra no mundo jihadista. Mas o ponto de virada mesmo, o que realmente mudou o foco dele, foi a Guerra do Golfo. A presença de tropas americanas na Arábia Saudita, que é o lar dos locais mais sagrados do Islã, foi vista por ele como uma profanação, sabe? Uma traição inaceitável que acendeu o estopim da guerra pessoal dele contra os Estados Unidos. Então, o ponto crucial é este. As declarações formais dele, conhecidas como fatwas, que são basicamente decretos religiosos, não eram só discursos de ódio. Elas construíram uma narrativa muito poderosa. Uma narrativa em que ele se colocava como um defensor do Islã contra o que ele chamava de agressão do Ocidente, a política externa dos Estados Unidos no Oriente Médio e o apoio americano a Israel. Ele conseguiu transformar queixas políticas bem complexas numa causa para uma guerra santa. Bom, com uma causa definida e um inimigo declarado, a Al-Qaeda começou a planejar um ataque em solo americano que seria algo sem precedentes em escala, em audácia, mas como é que uma ideologia se transforma num plano tão catastrófico assim? A ideia de usar aviões como se fossem mísseis não era exatamente nova. Um plano anterior, a tal da Operação Bojinka, já previa algo parecido, mas acabou sendo frustrado. A peça-chave foi esse homem, o Khaled Sheikh Mohammed. Foi ele quem resgatou essa ideia, refinou e apresentou para o Bin Laden. E o Bin Laden, por sua vez, deu o sinal verde, o financiamento e a escala global para transformar uma ideia aterrorizante numa catástrofe real. E este slide ilustra muito bem o quão meticuloso foi o plano. Não foi algo improvisado. Foram anos de preparação. Primeiro, a escolha dos alvos. Não eram aleatórios. Foram escolhidos a dedo para atingir os pilares do poder americano. Depois, o recrutamento e a infiltração. Os terroristas moraram nos Estados Unidos, aprenderam a pilotar em escolas de aviação americanas. E tudo isso culminou na data final, com eles embarcando em 4 voos diferentes naquela manhã terrível. O mundo não ficou só lamentando, claro. Ele reagiu. Os ataques deram início a um conflito global de um tipo totalmente novo, sem fronteiras claras e sem um fim definido no horizonte. Foi com essas palavras que o então presidente George W. Bush declarou a guerra ao terror. E isso foi muito mais do que um slogan. Foi o começo de uma campanha militar e política gigantesca que mirava não só as organizações terroristas, mas também as nações que davam abrigo a elas.
Basicamente, as regras do jogo na política externa global foram reescritas da noite para o dia. E a resposta foi rápida e teve um alcance imenso. Menos de um mês depois dos ataques, as tropas americanas já estavam no Afeganistão. Como a gente vê aqui, isso desencadeou 2 grandes guerras, uma caçada humana que durou uma década e uma reestruturação completa dos sistemas de segurança nacional. Mudanças que continuam moldando a geopolítica até hoje. Para as pessoas comuns como nós, talvez o legado mais visível de tudo isso tenha sido a transformação completa das viagens de avião. Tirar sapato, limite para líquidos, revistas super rigorosas, procedimentos que viraram rotina e que são um lembrete constante de como aquele dia mudou o nosso cotidiano. Mais de 2 décadas depois, os efeitos daquela única manhã continuam ecoando pelo mundo de maneiras muito profundas, que vão bem além da segurança nos aeroportos. A tragédia, infelizmente, não acabou quando a fumaça se dissipou. Existe uma crise de saúde silenciosa e contínua que afeta milhares de socorristas, voluntários e moradores que foram expostos àquela poeira tóxica no Marco Zero. E o mais chocante é que o número de pessoas que morreram por doenças ligadas aos ataques já ultrapassou, e muito, o número de socorristas que morreram no próprio dia. Em cada local dos ataques, hoje existem memoriais, que são tributos permanentes e muito poderosos. Desde aquelas cachoeiras enormes que marcam a ausência das torres em Nova York, até os bancos no Pentágono. São espaços de silêncio, de reflexão, que garantem que as quase 3.000 vidas perdidas nunca sejam esquecidas. E essa é a grande questão que fica até hoje, né? A guerra ao terror redesenhou alianças e conflitos globais, desmantelou a liderança da Al-Qaeda, mas também acabou levando ao surgimento de novos grupos extremistas, como o Estado Islâmico. A resposta não é nada simples e o legado do 11 de setembro continua sendo um debate super complexo que nos deixa pensando sobre qual é o verdadeiro preço da segurança e da liberdade no mundo de hoje.